falar, eu vou conversar com vocês rapidamente sobre um projeto que a Biogás está participando para a gente conversar sobre como a gente pode atuar nesse projeto, mas vai ser rapidinho, viu? Wilson, pode ficar à vontade, aí a gente, ao final da reunião, conversa sobre esse projeto. Seja bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu havia assistido sua apresentação lá no programa Ecoparcerias da Energicop. Fiquei muito interessada pelo tema, eu achei que seria interessante você trazer aqui também para o nosso GT. Pode ficar à vontade. Karina, obrigado. Em nome da Energicop, a gente agradece o convite e se coloca sempre à disposição para essa transferência de conhecimento, né, entre as diferentes modalidades de uso aí do gás. Para a gente é um privilégio estar aqui palestrando para vocês e eu espero que hoje a conversa seja o início de um excelente relacionamento de negócios e de sustentabilidade, né, para o nosso Brasil, nesse cenário tão necessário que a gente vem vivendo, né? Bom, eu sou o Wilson, né? Deixa eu compartilhar minha tela para a gente já começar. Eu sou o Wilson, eu fico aqui na cidade de Biguaçu, bem pertinho de Florianópolis, mas estou sempre entre Biguaçu e Florianópolis. Deixa eu puxar minha tela para cá. E eu faço parte do conselho na área de inovação dentro da Energicop. Tenho outras atividades que vocês podem conhecer mais pelo LinkedIn. E hoje a gente vai falar especificamente sobre utilizar excedente de energia, colocando esse excedente todo dentro de data centers, né? Esse tipo de negócio eu tenho acompanhado há mais de 5 anos, fora do Brasil, e dentro das minhas atividades, especialmente dentro da Fiesc, como mentor de inovação da Academia de Negócios da Fiesc, a Federação das Indústrias aqui, eu tenho percebido que o Brasil está no momento de adoção desse modelo de negócio. Então, já sempre coloco aqui os meus contatos, né, para o pessoal já anotar, porque no final da palestra todo mundo fica perguntando o contato, então já anota aí o contato para a gente fazer um relacionamento daqui para frente. Então, tem meu histórico profissional, eu tenho mestrado em design e PhD em engenharia do conhecimento, estou fazendo pós-doutorado em design e inteligência artificial, trabalho com a área de eficiência energética há 5 anos, quando eu fundei a Cognos, e a partir desse ano, hoje eu faço parte agora também da Energicop, levando esse modelo de cooperativismo junto com a eficiência energética. Tá? Então, vamos lá, vou ser bem objetivo, tá? Dores do mercado brasileiro. Hoje o Brasil enfrenta uma desindustrialização, tá? Ou seja, a gente está cada vez mais tendo demandas negativas de consumo de energia, né? A gente está produzindo mais, porque está vindo o resultado do investimento dos últimos 10 anos em termos de energia, e a gente chega a ter, na verdade, a previsão da ONS é que a gente tenha 2,5 vezes maior produção do que a demanda. O que acontece nesse cenário? Pô, você não estoca energia, né? Muita gente pega e joga fora a energia, a terra, liga o flare, com relação à posse de óleo. Então, você tem 2,5 vezes mais eficiência de produção e menos de consumo. Ou seja, o dinheiro está escoando pelo ralo e a gente não sabe o que fazer. Então, esse desequilíbrio é o cenário perfeito para quem vai pensar nesse produto de data centers, tá? Então, do que a gente está falando aqui? Consumo off-grid, né? Ou seja, esse modelo de negócio funciona quando você não compara ele com geração distribuída ou com escoamento do ativo que você gera de energia, né? Que seria os gases aí envasados e levados para consumo. Aqui é quando você realmente não tem como mover essa energia gerada. Você não consegue transformar ela para outro commodity e mover ela para outro lugar. Nesse cenário que a gente combina metodologias e diferentes equipamentos para gerar energia e créditos de carbono, fertilizantes e outros ativos digitais. Esse é um modelo que já é presente nos Estados Unidos, inclusive com empresas de capital aberto, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, só para a gente pacificar, a gente está falando de geração e consumo 100% off-grid. 100% off-grid. Longe de linhas de transmissão e longe de linhas de frete logístico para o tipo do commodity. Tá? Então, quais são as 3 fases de projeto? Como que você estrutura um projeto desse? Você faz uma análise de viabilidade em 6 meses, onde envolve visita de campo da Energicop,
a análise ambiental, produção de gás, geração e o aspecto de segurança também. E com isso, a gente consegue definir um projeto de investimento. Por quê? Porque cada lugar que tem geração de gás e tem geração de energia off-grid tem a sua característica específica. Não existe um modelo que você vai escalar para todos eles. Então, quem está trabalhando com renováveis sabe disso. Cada detalhe importa na configuração do espaço físico e da tributação do cliente. Aí sim você vai para aquisição e operação dos equipamentos, que leva aí em torno de 14 meses. Então, para colocar um projeto desse de pé, em média, se fosse muito rápido, a gente colocaria ele em 10 meses. Tá? Para a gente olhar para o risco Brasil, né, que são várias, várias questões que acontecem no dia a dia do Brasil, a gente coloca aí um prazo de 14 meses, tá? Com segurança. Então, eu vou trabalhar agora 3 abordagens, tá? E aqui é bem introdutório, a gente depois pode entrar no específico, mas é mais para passar a ideia para vocês. Então, biogás. O biogás a gente pode trabalhar com aterro sanitário ou biodigestores. A gente vai ter o produto, que é o biogás, que vai para um gerador de energia, aqui, o item 3, que vai para um data center. Então, 100% da energia gerada é consumida pelo data center. Esse é um outro conceito bem importante. Eu preciso ter geração de energia constante, né, flat, para ter um consumo basal, ou seja, um consumo também 24/7 por 5 anos. Tá? Isso te dá crédito de carbono e capital pelo ativo gerado pelo data center. Tá? Aí, esses data centers podem ser de ativos digitais, ativos virtuais ou data centers de inteligência artificial. Mas a lógica é essa: 100% da energia gerada é consumida no local de produção. Tá? Você não vai vazar e levar para outro lugar ou transmitir pela rede elétrica. Poços. Onde que a gente pode trabalhar com os poços de óleo e gás? Mitigando 100% do flare. O Brasil está vindo regulações que já são presentes no Canadá e nos Estados Unidos que vão impedir o flare, porque o flare vai ser algo que não pode ser feito. Então, a gente está se antecipando, trazendo esse modelo para o Brasil, já é um modelo conhecido. Todo gás que é gerado no flare, né, que é atribuído para flare, deve ser gerado energia para que a gente possa consumir no data center. Então, põe um gerador de energia, consome 100% do flare, ou seja, uma energia que você ia jogar fora, você agora consegue ter créditos de carbono e ativos digitais também. E aí tem o terceiro modelo, que é para quem já está no mercado de energia e tem créditos de energia. Tá? Nos créditos de energia, a logística é um pouquinho diferente, porque você não vai envolver tanto CAPEX, você vai envolver mais uma engenharia tributária financeira para poder fazer o retorno do investimento que você tem. Então, se você tem crédito, você faz o contrato de prestação de serviços, uma empresa que vai usar o data center, faz a importação e admissão temporária dos equipamentos, usa os data centers e ganha crédito internacional. Tá? Então, aí você vai lá e internacionaliza esse crédito de energia que você tem no Brasil. Ou seja, você move esse capital todo para fora. Então, os benefícios secundários desses 3 modelos. O primeiro deles é a mitigação da pegada de carbono, que é um item extremamente importante e que a gente, às vezes, não contabiliza pelo fato do Brasil não ter regras tão rígidas quanto a biogás, quanto a aterros, quanto a flare. Mas é uma questão de tempo para que isso chegue no Brasil. O aumento da eficiência do biogás gerado com retorno de acima de 2% ao mês. Em média, o retorno dos ativos digitais gerados por data center, eles giram entre 2% a 3,18% ao mês, já dolarizados. Então, você consegue ter ainda mais retorno por estar em uma moeda mais forte que o real. Compensação e criação de crédito de carbono, gerando receita para investimento, sustentabilidade, ou seja, tudo que eu preciso reinvestir, eu consigo colocar. E rentabilidade acima do valor do mercado. Muitas vezes a gente paga um juro para empréstimo de capital e fica preso ali com o banco. Quando você trabalha com data centers, você tem rentabilidade acima do mercado, porque é uma tendência de adoção cada vez maior. E confesso para vocês que é praticamente infinita, porque é o modelo de uso de data centers
para a inteligência artificial e para ativos digitais que a gente não vai ter volta no mercado, né? Isso não vai voltar mais. Ninguém vai deixar de usar a inteligência artificial e muito menos os ativos digitais. E aí entra essa ideia que a gente, como cooperativa, quer divulgar para ouvir um pouco de vocês, para ouvir se isso faz sentido, porque isso aqui é uma realidade que a gente quer trazer para o Brasil, que é gerar outros benefícios para as pessoas e para as cidades, criando um fundo net zero. Qual que é a lógica desse fundo? Toda cidade gera resíduo, certo? Certo. Toda cidade possui um aterro, certo? Todo cidadão gera lixo e paga uma taxa de lixo. A gente paga lá no IPTU, né? Taxa de lixo, também nos condomínios. Então, quando o aterro tem a solução que a gente está propondo, ela converte toda a tonelada em real. Por quê? Porque eu pego toda tonelada de lixo, faço uma biodigestão, tenho gás, converto isso em energia elétrica para o data center e o data center me devolve capital. Ou seja, não preciso mais ficar invasando e levando gás para todo lado. Eu já dentro do local de geração de energia eu tenho capital. E quanto mais tonelada a cidade produz, mais cotas disponíveis ela tem desse capital. Então a lógica qual que é? Você vai ganhar dinheiro por descartar lixo. E não ao contrário, você vai pagar para descartar lixo. Você entendem a lógica? Você inverte a lógica. Por quê? Porque o lixo eu transformo em gás e o gás eu transformo em energia, a energia eu transformo em capital dentro do data center. Então, todo fundo de pensão, por exemplo, pode adquirir cotas desse fundo da Cognos ou da Energicop. E esse fundo, tá, ele é a rentabilização da tonelada de resíduo para as cidades. Então, quanto mais eu tenho uma curva crescente de tonelada de geração de resíduo, mais eu tenho cotas de capital dessa geração de energia. Então, qual que é o ciclo? Tá? E essa é uma visão pioneira para o Brasil, que a gente está pronto para começar a estruturar e desenvolver esse projeto com todas as cidades e com as associações e com as empresas aqui presentes. Tá? Todos os municípios vão gerar lixo e biomassa. Esse lixo e biomassa a gente converte em quilowatts, crédito carbônico e fertilizante. Isso gera um suprimento constante de quê? De reais, dólares e mitigação de carbono. Então, toda vez que tem gente vivendo numa cidade, eu tenho mais crédito de carbono, mais dólares e mais reais. Isso vai me dar o quê? Um lastro para fundos de pensão, fundos soberanos, fundos sociais e, em especial, fundos de inovação. Porque eu começo a ter um dinheiro que vem de um descarte, do lixo. É um dinheiro barato, é um dinheiro que eu consigo mover muito fácil. Isso gera estabilidade econômica, qualidade de vida, porque eu estou entregando uma gestão do lixo de maneira mais eficiente para pessoas, e uma economia regenerativa. Então, as pessoas podem começar a ter cotas por quilo de lixo gerado, porque eu começo a ter uma previsibilidade de futuro. Se a gente falar de condomínios empresariais, isso fica cada vez mais evidente. Se a gente falar de condomínios urbanos, de urbanizadoras, né, não aqueles condomínios de um prédio só, mas uma cidade inteira, estamos falando aí de 5 mil moradores numa região pequena, a gente vê que o lixo vai ser um problema gravíssimo. Só que esse lixo é um ativo que pode ser transformado em ativos digitais para que as pessoas possam ter essas cotas. Tá? Quem já faz isso nos Estados Unidos? A Marathon Digital Holdings. Ela faz isso e aqui está a foto do espaço onde eles fazem o uso de data centers para consumir 100% da energia dos aterros. Qual é o nosso potencial? A gente estava vendo ali previsões de 2,5 vezes a mais de geração de energia renovável do que o consumo do Brasil. Se a gente olhar para o potencial de crescimento das energias renováveis, a gente vai para uma curva exponencial. Acho que o Brasil vai ser o grande líder hoje em termos de adoção de economia circular por energia renovável. Talvez a gente não consiga transmitir essa energia toda que a gente consegue gerar. Eu já ouvi conversas de concessionárias falando que, olha, tem que segurar um pouquinho porque o pessoal está muito eficiente na entrega de energia. E às vezes o pessoal do biogás, até do metano verde, não tem tanta demanda, não tem muita gente trocando aí os seus motores a diesel por gás, então acaba ficando algo muito nichado. Então quem vai consumir toda essa energia? Os data centers dentro do local de geração. Tá? Então, tem várias vantagens para esses modelos.
contrato de venda de gás para geração de energia, redução do custo de manutenção da planta, porque você tem menos infraestrutura para fazer envase e distribuição, você vende créditos de carbonos acumulados, você zera o risco das taxas e multas sobre flare e ventilação, isso é super interessante para fundos de capital aberto, e você tem uma operação net zero ESG perfeita de fim a fim, tá certo? Então, mas Wilson, mostra para mim o que é então. Como que funciona esse data center? O que é de equipamento? Gente, esse aqui é um equipamento ligado em rede, tá? Eu tenho aqui 2 PDUs, um container logístico com a parte de refrigeração e todo equipamento computacional está aqui dentro. É complexo isso? Não, não é complexo. Você precisa de algumas sapatas, um terreno plano, uma boa drenagem e uma transmissão. Pronto. Aqui, nesse caso, todo o excedente de energia produzido na rede é consumido por esse data center. E qual é o nome dessa operação? Chama-se load balance. Ou seja, à medida que eu tenho um excedente de energia, o data center liga e consome 100% da energia e equilibra a rede. Então, esse data center ele serve como um equilíbrio das redes, tá? E outra operação bem pequena, de um poço de gás num lugar totalmente inóspito, que não tem como chegar caminhão para invasar, não tem como fazer outra planta ali, simplesmente eu tenho um poço de gás e o que eu teria que fazer era queimar esse gás com flare, e é impossível fazer isso aqui é no Canadá. Então, o que a gente faz? Coloca um gerador, né, a gás, e deixa o data center com uma internet aqui, 4G, 3G, consumindo 100% do gás. E isso dá 2 a 3% de lucro do CAPEX ao mês para o investidor. Um payback aí de 14 meses, sendo que a gente projeta contratos com no mínimo de 5 anos. Então, você faz o retorno de investimento em no máximo 16 meses e o resto você tem como investimento. Então, esse é bem simples, um cálculo, tá? Que a gente, evidentemente, são cálculos estimados, cada cliente vai ter uma visão. Tem também a gente trabalha sempre com dólar, então o dólar hoje está em baixa, né? Aqui o dólar estava em alta, então pode ficar muito melhor esse número, tá? Então, se a gente falar de 1 megawatt, por exemplo, uma operação de 1 megawatt, um data center de 1 megawatt, que é um container desse aqui, ó, um container pequenininho, tá? A gente está falando aí de biochar que você pode gerar, créditos de biochar e crédito de carbono, junto com a receita do data center de ativos digitais. Você vai ficar entre 2,37 e 3,75 ao mês em dólar de retorno desse investimento que a gente está falando aqui. É um investimento alto, mas é um retorno alto que volta para o investidor. Aqui são números conservadores, tá? É evidente que se o cliente tem toda a sua estratégia logística de frete, de importação, para fazer a admissão temporária dos equipamentos, facilita muito mais, essa conta aqui fica muito melhor. Então, gente, esse é o resumo, esse é o primeiro passo que a gente quer dar, esse é o primeiro kick-off, a gente quer mostrar essa ideia para vocês. Evidentemente que dá para entrar muito mais em detalhes. A nossa ideia é se colocar à disposição, comunicar essa ideia de negócio e conhecer o trabalho da Energicop nesse sentido, tá bom? Então, a gente vai ficar muito contente em trocar ideias com vocês, entender as perguntas, entender as dificuldades e começar a construir uns primeiros cenários, tá bom? Então, Karina, esse é o nosso conteúdo para hoje. Eu fico à disposição. É evidente que as interações são sempre ricas e eu posso compartilhar um pouquinho mais de informações aqui, atendendo a dúvida do pessoal. Quem quiser fazer perguntas no chat, quem quiser chamar o microfone e conversar, fica à vontade. E a gente está bem contente de estar aqui junto com vocês. Obrigada, Wilson. Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade. Eu achei esse tema bastante interessante. A gente vê aí que os data centers é uma demanda que quando a gente observa aí a demanda de energia nos próximos anos, quando a gente olha as projeções, vê que é algo que no futuro vai demandar grande energia, né? Então, eu gostei bastante. Eu, particularmente, não conhecia que o biogás poderia ser aplicado também nessa tecnologia. Gostei bastante de conhecer. Pessoal, pode ficar à vontade. Quem ficou com alguma dúvida durante a apresentação, pode ficar à vontade para discorrer também.
Eu tenho uma dúvida aqui. Primeiro, obrigado, Wilson, obrigado a todos aí participando dessa conversa. Wilson, minha dúvida seria o seguinte: recentemente eu li algumas notícias sobre o modelo de negócio de mineração de criptomoeda, nesses modelos com renováveis, né, usando excedente de energia. Você poderia dizer, você conhece alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil já? E qual o potencial desse negócio? Sim, Gabriel, quando a gente fala de uso de data center para ativos digitais, envolve também esse trabalho de auditoria, né, das transações de criptomoedas. Eu trabalho exclusivamente com Bitcoin. Eu não trabalho com nenhuma outra criptomoeda, porque o Bitcoin, ele é, para mim, o ativo perfeito que vai lastrear o dólar e vai lastrear qualquer outro ativo digital. Tá? Primeiramente, né, hoje a gente tem uma validação de mercado com grandes fundos, como a JP Morgan, como a BlackRock, fazendo reserva estratégica de Bitcoin, e hoje são vários estados dos Estados Unidos que têm reserva estratégica de Bitcoin. Isso está sendo discutido no Brasil. A gente vê aí, tem um projeto de lei tramitando. Quando a gente fala de mineração de criptomoedas, significa auditar as transações e conferir se as transações estão lá, porque você não tem um banco central para auditar moedas digitais. E quando a gente olha para o risco-retorno de diferentes criptomoedas, você olha para o Bitcoin, que é a primeira e a definitiva, né? E você vê que o risco é muito baixo, porque ele é 100% descentralizado, e você pode participar equilibrando a rede. Tá? E depois a gente pode entrar no dado técnico, mas basicamente, qual que é a necessidade desse data center de auditoria de ativo criptografado, né? Eu chamo assim, tá? O pessoal fala mineração de Bitcoin, não é auditoria de ativo criptografado. Você precisa de muita energia, você precisa de 1 megawatt-hora, porque o nível de competitividade entre todo mundo que tem data center é muito alto. E, historicamente, a quantidade de máquinas ligadas para fazer essa auditoria só cresce. Então, você teve, por exemplo, o banimento na China das mineradoras de Bitcoin, né? E o que aconteceu? Em 15 minutos, estava no Cazaquistão tudo ligado de novo. Ou seja, você não tem quedas de mercado consecutivas, você tem sempre a subida, que a gente chama de hash rate, né? Quantidade de máquinas ligadas auditando e conferindo a rede. Para mim, esse é o grande mercado, porque ele gera a cada 10 minutos uma fração de Bitcoin para cada uma das mineradoras. Tá? Então, um data center daquele vai ganhando Bitcoin a cada 10 minutos. E esse Bitcoin, hoje, ele tem sido considerado o lastro de operações financeiras de alavancagem de empresas. Um exemplo claro de quem não minera, mas compra Bitcoin. Hoje, no Brasil, regulado e transparente na Bolsa de Valores. A empresa chamada Melius, com o ticker, né, com o código CASH3, CASH3. Ela começou a partir desse ano a comprar todo o caixa em Bitcoin, e isso deu um crescimento de 200% no valor da ação. Tá? Então, logicamente, o Bitcoin tem os seus ciclos, ele tem as suas especificidades, mas o meu interesse é transformar a energia elétrica em Bitcoin e utilizar diferentes outras tecnologias, como hyperscaling da NVIDIA, que são data centers muito mais caros do que o do Bitcoin, para também criar espaço para que as empresas possam hospedar os seus data centers no Brasil. Não daria para a gente usar só o nosso excedente de energia para mineração de Bitcoin? Daria. O problema é encontrar os data centers e consumir toda a produção desses data centers para cá, porque a gente vai competir com o Canadá, vai competir com os Estados Unidos, vai competir com outros países. Então, a gente precisa diversificar também um pouquinho. É possível que a gente abra aí para os data centers de inteligência artificial ou os data centers corporativos, né? A Dell hoje está querendo comprar data centers no Brasil e expandir, né? Porque a gente tem muita produção de energia. Então, Gabriel, esse é um panorama, assim. Mineração de criptomoeda, para mim, é um ruído, é um assunto ruidoso. Eu prefiro utilizar a vertente conferência, né, auditoria de ativo criptografado, que é o Bitcoin.
Então, aí nesse assunto a gente pode avançar bastante, conversar bastante. Consegui responder, Gabriel? Sim, com certeza. Também a auditoria explica melhor, né, o que é o processo de mineração, né? Exato. Muita gente acha que é só ligar as máquinas e vai ganhar Bitcoin. Não é isso, né? Ou então que Potência, existem moedas diferentes do Bitcoin que vão dar um resultado maior que o Bitcoin. Você não vai acontecer isso, porque essas moedas não são lastro para nada. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, o Bitcoin hoje ele é lastro financeiro reconhecido, auditado pela SEC nos Estados Unidos, no Brasil também. E eu não botei a foto da JP Morgan à toa no slide. A JP Morgan hoje aceita Bitcoin como lastro de empréstimos, tá? Então, no final do dia, Bitcoin é energia, tá? As outras criptomoedas não. Ayrton. Muito legal, Wilson, o que você trouxe para nós aqui para a discussão e esse grupo de inovação é exatamente isso, trazer as coisas novas que estão acontecendo e mostrar o que vem por aí, né? O futuro que já é presente, né? Então, e as oportunidades que a gente tem aí para a cadeia do biogás, né? Então, eu tenho lido também sobre as demandas de energia dos data centers, são umas coisas absurdas, assim, né? E aí o Brasil tem oportunidades para isso nesse ponto, em função da sua matriz energética. E uma coisa que você mostrou ali, que eu achei bem interessante, que cria algumas oportunidades também de descentralização, né, desses data centers. Ou seja, você pode levar o seu data center onde a energia está. Então, isso pode ser interessante a gente fala muito na questão do biogás, né, que ele está muitas vezes tirando os grandes centros urbanos, que você tem aterros que geram grandes volumes de gás, mas pegando o agro, né, que é o nicho que a Embrapa atua, assim, você ter a possibilidade de geração, isso de uma maneira descentralizada, isso cria uma nova oportunidade de negócio que seguramente hoje, eu acho que o agro nem está olhando para isso, não está vendo isso como oportunidade, mas pode ser uma boa oportunidade. E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a questão da remuneração disso, né? Então, eu vou querer instalar um sistema desse, traga isso para a minha região, em que a gente não tem, não somos um grande gerador, mas a gente pode fazer isso, trazer um data center para cá. Como é que esse negócio pode se estruturar? Como é que aproximação com esse cliente, como é que a remuneração pode se dar? Né? Qual é a vantagem que ele teria de fazer um investimento nisso, do seu ponto de vista da remuneração da energia que ele teria nessas regiões descentralizadas, como eu falei. Ayrton, excelente pergunta, excelentes observações. Até te agradecer pela participação no outro comitê que a gente teve, quando a gente falou da cadeia de distribuição de gás. Sou um grande fã da Embrapa, tive em Campo Grande filmando os cursos do Senar para educação à distância de ovino caprino, bovino de corte. Realmente, assim, para mim, como pesquisador e como brasileiro, é um orgulho estar falando com alguém que está na Embrapa e levando tanta ciência aí para o mundo, tá? E a tua pergunta é muito legal porque ela fala de descentralização quando a gente está num ambiente em que o capital é centralizado, né? Então, quando a gente olha para a JBS, por exemplo, ele está cada vez mais centralizando o capital, que é o capital de risco, né? Pô, eu vou produzir, eu vou assumir um risco, eu preciso saber mitigar isso com capital de risco, né? E para o pequeno produtor, não tem saída. É igual para qualquer área agrícola, né? Para qualquer área de produção de alimentos ou de energia. É entrar numa cooperativa, tá? Então, a gente consegue criar pequenos data centers em formato cooperado e achar capital. Por quê? Porque os data centers de Bitcoin eles são comprados em dólar, né? E eles têm um ciclo de mercado de eficiência. A cada 4 anos, você tem que renovar esse parque de máquinas, tá? Especificamente de Bitcoin.
E vai acontecer isso também com os data centers de IA, tá? Em algum momento vai surgir chip. Inclusive, essa semana saiu um chip novo da NVIDIA, que diz que é muito melhor do que todos os outros que estão por aí. Então, você precisa de um grupo de cooperado para ter acesso a crédito, para fazer uma importação. Qual é o retorno? Tá? O retorno depende de 3 pilares. Primeiro, se vai ser a autogeração ou geração compartilhada da energia. Segundo, se as máquinas, os data centers que vão estar lá dentro, vão ser consorciados entre os cooperados ou o proprietário, se o dono da geração vai fazer aquisição direta. Tá? Existem modelos tributários que ajudam aí, por isso que eu falei ali que quem tinha crédito tem uma conexão de prestação de serviço com a empresa offshore, faz admissão temporária. A gente vê isso nos portos e a indústria que está em região portuária faz isso, né? E o terceiro modelo, que é o modelo de hosting, ou seja, a gente vai procurar o investidor estrangeiro, vai hospedar, vai arrendar aquela energia, aquele terreno do produtor. Então, eu posso ter os 3 em conexão. Aí é separar, deixar bem separadinho. O que eu vejo que funciona bem para a América Latina, tá? Olhando para o mercado aí de mineração de Bitcoin, né? É o hosting, porque a gente já está na moeda fraca. Então, é mais fácil começar alugando, arrendando o espaço físico e a energia gerada por cooperativa. E não é à toa que eu vi na participação da Energicop o principal modelo de viabilidade econômica, né? Vai dar certo porque a gente, por cooperativa, consegue acessar capital cada vez mais fácil. Se cada cliente tiver que se autofinanciar e esperar aí 15, 16 meses, fica um risco um pouquinho maior. Qual é a projeção de retorno de investimento? Então, vamos lá, estamos falando de contratos de no mínimo 5 anos, e a gente está falando de entre 2 a 3,15% de retorno ao mês em cima do valor do CAPEX. E um CAPEX mínimo começa a partir de 4,5 milhões de dólares. Então, você percebe nesses números, fazendo uma curva, que ele é um negócio intensivo de capital, depende intensivamente de capital. Tem que ter muito dinheiro de entrada, mas ele também devolve muito dinheiro. E dentro dos ciclos de mercado de adoção do Bitcoin, a gente sempre tem um ano em que o mercado faz uma correção de preço, ou seja, o preço do Bitcoin cai, igual qualquer commodity, né? Agora a gente está vendo o café explodindo, né? Daqui a pouco vai ter a correção. Então a gente sabe que quem olha a explosão do café e vai entrar agora para arrendar a propriedade e para daqui a 1 ano e meio começar a coletar, vai ter que se preparar para uma correção que vai acontecer. É natural. Você tem a subida e tem a correção. Quando que é o melhor período para começar um data center e um projeto de data center? Quando o mercado está corrigindo. Porque você consegue comprar CAPEX de quem não fez um planejamento adequado e precisa liquidar esse CAPEX para pagar o seu custo mensal. É como qualquer mercado de commodity, né? Qual a melhor época para comprar colheitadeira, né? Seminova, quando aquela colheita de soja não vai dar certo. E aí o cara tem o ativo, que é a colheitadeira, ele vende o ativo para poder ter circulação de capital. Mas o retorno direto, que a gente sempre fala, é entre 2 a 3,14% ao mês em dólar. Existem retornos maiores? Existem. Existem empresas que falam em retornos de 30% ao mês? Existem, vocês vão encontrar isso no mercado internacional. Existem empresas que quebraram fazendo esse tipo de negócio? Existem bastante empresas que quebraram lá fora, justamente por não conseguir fazer uma análise de cálculo e não ter um trabalho de cooperativa para fazer essa gestão. É uma gestão muito afobada, como todo negócio, você acaba tirando a vantagem, né? Ah, Wilson, mas existem modelos muito pequenos. Para o cara que tem lá solar de 75, existem, mas esses são modelos de inclusão econômica. Existem, inclusive, no Quênia, na África, comunidades que usam fio d'água junto com solar para fazer uma pequena prateleirinha. Não é um container daquele tamanho, é uma pequena prateleira. Por que isso é relevante para eles? Porque a moeda deles é tão depreciada em relação ao dólar que qualquer fração de Bitcoin ajuda muito a comunidade. Então, eles conseguem ter... Aí entra na descentralização, né?
eles estão presos a um sistema bancário financeiro que cerca eles com a moeda fraca. Quando eles começam a minerar Bitcoin, eles vão direto para o dólar e para o Bitcoin. Ou seja, eles começam a ter liberdade e autonomia econômica. Esse dinheiro volta para a comunidade para comprar arado, para comprar infraestrutura de energia elétrica, para fazer uma ligação de motorzinho trifásico que vai moer cana. Então, eles começam a ter uma adoção de econômica muito maior, simplesmente porque trocou o ativo que ele gera, né? Então, imagina que invasava água, ele vendia na cidade e ganhava aquela moeda fraca lá da economia do Quênia. Agora, ele simplesmente pega a mesma água, põe num data center bem pequenininho, ali com 20 máquinas, e agora ele tem um ativo que vale como dólar, né? Ele não precisa ir mais na cidade com um balde de água na cabeça para vender aquela água, entendeu? Então, ele já tem o dólar, que é o melhor ativo do mundo. E isso dá para ele um poder econômico e de soberania individual infinito, né? Então é isso. Meu sonho, tá, Ayrton? Por exemplo, toda a indústria de biomassa de cana-de-açúcar não aterrar mais energia e aproveitar toda a biomassa gerando energia elétrica. É um sonho que eu tenho. O segundo sonho que eu tenho, toda a indústria do agro de suíno usar todos os biodigestores para gerar Bitcoin em cada propriedade e fazer isso em comunidade. Outro sonho é olhar para a Aurora, aqui de Santa Catarina, cooperativa de aves, e ver que toda aquela biomassa pode ser transformada lá no interior, lá no lugar mais inóspito, onde não tem estrada boa, onde não tem linha de energia elétrica boa, esse produtor rural consegue ter a sua participação. E a ideia da Energicop é viabilizar isso junto com parceiros. Outro sonho que eu tenho, a nossa parceria com vocês, com a Embrapa, do Energicop 1000, né? A gente poder criar naquela planta uma unidade de data center para autossustentar em qualquer época, né? Então, a gente vai lá no solo degradado, faz a plantação do ativo, regenera o solo, traz para dentro, transforma isso num biodigestor, transforma em energia elétrica, transforma em Bitcoin, se autofinancia, compra mais terra degradada, que está a preço de banana, porque ninguém sabe o que fazer com ela, planta o que a gente sabe plantar para regenerar a terra, tira a planta de lá, gera energia, gera mais Bitcoin, compra mais terra. Então, assim, é um ciclo muito positivo. Então, você traz prosperidade para regiões que estão desesperadas, né? Imagina, Rio Grande do Sul, quanta área degradada tem. Eu lembro nas aulas magnas de braquiária marandu, que eu tive aí com o pessoal do bovino de corte, foram 6 aulas de regeneração de solo. Então, imagina você regenerar o solo e dar um ativo em dólar ainda, né? Então, é um anseio nosso e uma alegria poder fazer parte desse grupo e começar essas conversas para a gente criar esses grandes cases de sucesso no Brasil. Então. Muito bem, obrigado aí pelas considerações. Abre muitas possibilidades, assim, olhando para o futuro, né? A gente termos novos modelos de negócio. Exatamente. Eu estou morando agora num condomínio de casas aqui na cidade de Biguaçu, e um condomínio bem grande, tem mais de 4.500 casas já construídas, e me dá um desespero ver o lixo indo embora e não ter um biodigestor aqui da região, sabe? Você imagina o próprio condomínio ter uma cota disso e ter o capital aberto dentro da bolsa, né? Só porque produz lixo e o lixo vira Bitcoin e o Bitcoin está no mercado. Então, assim, esse encurtamento da distância entre o ativo da energia, né, do biomassa, do bioproduto, né, do gás, e o capital, ela ficou curta agora. Eu pego e gero ativo aonde eu gero lixo. Então, é um caminho, assim, se a gente começando, a gente vai beber água limpa, né? A gente tem que ser pioneiro nisso daqui. Eu vi uma pergunta aqui da Laila no chat. Obrigado. Comentou bastante sobre as receitas de incentivo econômico, crédito e carbono. Você já vê? Sim. Os data centers hoje, para uso de mineração de Bitcoin em aterros, já tem creditação internacional de Bitcoin, tá? de crédito de carbono. Isso já acontece fora do Brasil.
Aqui no Brasil, a gente tem aí uma legislação um pouquinho diferente, então vai levar um ano e meio até começar a fazer acreditação. Mas essa acreditação, ela tem uma alta demanda, né? Tem muita empresa procurando esses créditos de carbono, então é possível que a gente até financie o data center por alguém que quer o crédito de carbono futuro, tá? Então, com certeza, você consegue. Lógico, evidentemente, né? Nós estamos falando aqui de mitigação de pegada de carbono, então você tem que ter uma planta gigante, né? Você tem que ter uma planta considerável aí para poder fazer isso. Eu acredito que vai chegar ainda o modelo para cidades, né? O Brasil ainda não calcula o impacto de carbono dos aterros e do flare e de tudo mais, mas uma hora vai chegar nas prefeituras e dizer, olha, vocês estão aumentando a pegada de carbono com esse lixão aí, não está funcionando bem. Aqui em Biguaçu a gente tem um exemplo muito bom da Veolia, né? A Veolia tem um aterro sanitário que gera muita energia e vende para a rede. Só acho que eles não fizeram a conta direito, porque vender energia para a rede em real não está pagando a inflação. Então, daqui a pouco eles descobrem um pouquinho o data center como uma alternativa muito mais viável, né? E eu espero que a gente possa trazer isso para eles. Mas sim, com a análise correta, em um ano e meio, dá para vender o crédito de carbono mitigado do aterro sanitário, do biodigestor e também da logística, né? Desse transporte de gás, tá? Evidente que projetos longos, né? Fazer acreditação disso vai um ano e pouco, mas é possível sim. Pessoal, alguém possui mais algum comentário ou pergunta para o Wilson? Gente, eu sempre gosto de fazer uma pergunta quando aparece um silêncio. Tem alguma coisa que vocês esperavam que eu falasse que eu não falei hoje na apresentação ou nos comentários? Se tiver alguma coisa que eu fiquei de lado, eu queria ouvir se ele falasse sobre isso. Manda no chat aqui ou abre a câmera e comenta aqui com a gente. Sempre gosto de saber. Achei que você ia falar disso. E aí o pessoal não pergunta. Fica com vergonha. Aí depois manda e-mail e tal. Fiquem à vontade, gente. Eu estava pensando agora aqui, quando você estava falando, da demanda de energia para os data centers, né? Esses sistemas não podem parar, né? A energia tem que ser fornecida 24/7. Ela não pode ter problema de queda de energia. Então, você precisa trabalhar com redundância. É isso? Então, a gente trabalha sempre abaixo do limite de produção para justamente ter o consumo flat, né? O consumo constante, né? Então, o uptime, que a gente chama, né? O tempo de operação tem que ser de 98,9%. A gente, quando desliga algumas máquinas para fazer limpeza das ventoinhas, etc., são coisas muito rápidas. Então, a gente sempre dimensiona abaixo do nível de produção máxima, tá? Para justamente ter o consumo constante. Por isso que solar não funciona. Porque à noite não gera. Então, o solar ele serve para aumentar a capacidade durante o dia, mas a base tem que ser o biometano, biogás ou o gás de flare. Então, eu posso ter uma rampinha durante o dia, mas a base que eu vou calcular e remunerar é aquela que está constante, tá? E isso é muito importante. Muita gente erra o número. É 1 megawatt-hora. É energia pra caramba. Não é 1 quilowatt-hora, é 1 megawatt-hora por 5 anos, constante. Então, nós estamos falando de uma operação gigantesca, né? Em termos de energia, é como uma fábrica mesmo, né? E tem um outro detalhe que eu não comentei, professor Ayrton. Cada data center produz um ruído bem alto, bem alto. Então, precisa estar numa região deslocada do centro urbano, deslocada da vida urbana e com bastante isolamento dentro do container, porque ele gera o barulho de ventoinha. Eu não tenho o número específico, mas é um barulho muito alto. A gente não consegue entrar no container sem protetor. É muito alto o barulho. Então, você tem que também ter esse detalhe, tá? Às vezes eu tenho amigos que têm uma casa, um prédio muito grande, bota solar em cima e bota lá as maquininhas de mineração de Bitcoin, porque elas
cada uma delas tem o tamanho de uma caixa de sapato, assim, né? Então você monta elas em grid, né, em redes. Então aquele data center ali que eu mostrei para vocês tem umas 250 máquinas lá dentro. Mas você pode ir agora na Amazon e comprar uma delas, né? Você pode importar uma, trazer para casa. E um amigo meu botou no telhado de casa, né? No sótão ali. E quando ele ligou, ele não conseguia dormir. Porque aquilo virou uma caixa acústica. Parecia uma sirene ligada. Eu falei, não, cara, você tem que fazer uma caixaria de madeira com isolante térmico, isolante acústico. Aí sim, você fecha tudo ali, faz a ventilação, né? E aí você consegue, pelo menos, ficar com um barulhinho um pouco mais baixo. Mas ele faz um barulhão, né? Faz um barulhão. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu vou fazer uma última pergunta, eu me calo. Você falou sobre a questão do flare, né? Que se eu não entendi muito bem, gostaria que você falasse sobre isso. Será proibido a queima do gás no flare? Isso é algo que está vindo de fora? Isso já está em regulamentação no Brasil? Você tem que direcionar isso para a energia? Como é que está essa situação? Isso já é conhecido no Canadá e nos Estados Unidos a proibição de queima de flare. Tá? E em alguns estados dos Estados Unidos, inclusive, você ter o poço, você já começa a pagar a multa, né, do gás que está subterrâneo, porque se sabe que o gás vai penetrando, né? Ele vai saindo. Né? O Brasil ainda não faz essa métrica do ponto de vista do Ministério do Meio Ambiente, mas essa conta é conhecida lá fora. E é uma questão de tempo para que isso vire uma pauta, como a gente viu o ESG prejudicando as empresas catarinenses, por exemplo. Né? A gente teve WEG, Whirlpool, empresas de capital aberto, tiveram que se ajustar por compliance e ESG, Porto Belo também. E para as produtoras de gás, isso é uma questão de tempo, para eles entenderem que essa regulação pode dar competitividade para eles, porque o Brasil não tem essa tecnologia. Ou seja, o Brasil, os produtores de gás no Brasil vão levar muito tempo para mitigar o flare e mitigar o crédito de carbono. Por que seria importante entrar com isso? Porque algumas petroleiras, especialmente lá no Porto de Jubal, lá no Oriente Médio, já fazem isso. Elas pegam 100% do flare e deslocam para data center. E aí elas ganharam acreditação ESG especial de plataforma de petróleo. Então isso já acontece fora do Brasil. É uma questão de tempo para isso virar um padrão de mercado. E tem o outro lado, né, professor Heitor? O inovador bebe água limpa. Se a gente cria uma certificação ESG em cima desse tipo de operação, você está na frente de todo mundo. Você ganha, até arrisco dizer que é possível ter uma dispensa de licitação por ter esse tipo de acreditação, entendeu? Então, não tem mais motivo. Se a gente sabe que o flare deteriora o ambiente e que o gás embaixo do aterro ali, ele vai penetrando com o tempo, vai deteriorando, por que a gente não mitiga isso usando um data center? A maioria do pessoal não mitiga porque não sabe que dá para pegar o flare e consumir em loco. Eles acham que vai ter que ligar no gerador, aí vai ter que ter um transformador gigantesco, vai ter que ter um linhão de energia elétrica gigantesco, vai dizer, não faço, deixa o flare queimando aí. Mas o cara está, na verdade, criando um passivo para ele mesmo, está piorando a vida da família dele, entendeu? Está destruindo o oxigênio que todo mundo respira. Então, quando você olha para esse cenário, não tem por que não adotar o data center para mitigar o flare agora. É uma questão de só no desconhecimento. Então, basta conhecer e começar a utilizar. Grande Emerson. Eu não consigo te ouvir, tá no mudo, desculpa. Agora sim. Só para trazer uma situação que a Energicop viveu, que acredito que antes dessa oportunidade do data center, né, a gente ofertou para uma empresa pequena do Mato Grosso do Sul, né, que era uma produtora de álcool, né, no Mato Grosso do Sul, na região de Dourados. E eles tinham um excedente
um excedente de energia de 4 megawatts. Eles geravam a própria energia, né, com a queima da bagaço de cana, mas eles não conseguiam aproveitar essa energia. E sabe qual que era o potencial deles? De 4 megawatts. Eles tinham o potencial de injetar na rede 4 megawatts, mas não existia estrutura suficiente na rede para eles escoarem, né? Então eles fazem a geração própria, usam na própria indústria ali para produzir o álcool e acabou. Eles desligam as máquinas e tchau, não tem o que fazer, porque se eles gerarem essa energia, a rede não aguenta nem 1 mega, é uma rede fraca, uma rede de periferia de cidade de interior, né? Então, olha o leque aí de empresas que se abre aí no Brasil, que tem biomassa, né? Mas estão em lugares com logística que não vale a pena, a biomassa é barata para deslocar de lá daquele lugar. Então, nesse caso, sim, a gente pretende voltar nesse cliente e tentar estruturar alguma coisa nesse sentido, porque seria aí, botando 1 megawatt por data center, aí seriam 4, né? Então, Exatamente. imagina, né? Não sei se ele tem esse estoque constante, mas vamos supor que diluindo nos 12 meses fique 1 ou 2, né? Mas é um mercado que Uhum. se abre, né? E tanto do biogás quanto da biomassa. É uma alternativa extremamente viável, né, e rentável. É uma questão de adoção. Eu acho que não está na cabeça dos engenheiros elétricos, dos engenheiros da área de bio da área da Embrapa. Isso não está na cabeça do pessoal, entendeu? É uma inovação, é um modelo validado lá fora, por isso que me arrisco aqui a vir falar como pesquisador também. E a gente é uma questão de adotar isso no Brasil. Como foi o eólico, como foi o solar, né? Ninguém sabia que podia gerar energia do sol. Agora se sabe e se faz, entendeu? Oi, Vanessa. Olá, bom dia. Eu perdi um pouquinho da participação, então eu não sei se a minha pergunta já foi respondida, mas enfim, vou perguntar. Você falou do 1 megawatt-hora, né? Uhum. Esse é o menor data center? Ou existe um menor que precisaria de menos energia? E também Uhum. eu queria saber se dá para existir uma coparticipação da Solar. Você falou que a solar, claro, à noite não vai poder gerar, mas durante o dia ela poderia acrescentar alguma coisa. É possível fazer uma combinação dos dois? É possível fazer a combinação. Dá para fazer com menos de 1 megawatt, mas o retorno de investimento vai ser bem diferente. Ah, você consegue. Qual que é o. Porque o custo é parecido, entendeu? Então, normalmente eu consigo fazer 250, né? Fazer 1/4 de 1 megawatt, consigo fazer meio megawatt. Pô, acha outra pessoa e faz um consórcio, entendeu? Já vai para 1 megawatt. Já começa a partir dali. Por que a gente fala 1 megawatt? Porque é fácil de calcular, né? Imagina, 750 a 830, você começa a ter números que não encaixa na cabeça de quem está procurando retorno rápido, né? Quanto que eu vou ganhar? Vou ganhar mais que o CDI? Né? O investidor, ele quer saber isso, né? Então, cara, 1 megawatt já dá a visão. A solar, o ideal seria você ter 1,5 megawatt. E aí o meio ser da solar. E você trabalhar em cima do 1 megawatt. Então você faz uma curva de cálculo em cima de 1 megawatt, você tem um excedente de meio. Por quê? Porque esse meio da solar é intermitente e o ideal é que ele gere um caixa futuro de investimento, porque daqui a 4 anos você tem que trocar o parque. Então você meio que faz uma poupança forçada, sabe? Então eu uso o solar para botar o máximo de máquina funcionando durante o dia, mas a minha conta base está naquilo que funciona só à noite. E o que eu vou fazer com esse caixa excedente do dia? Eu guardo para comprar mais equipamentos quando o ciclo do Bitcoin, o ciclo do ativo cai. Então, normalmente o investidor ele quer pegar tudo, né? Dá para fazer essa conta com intermitente? Dá para fazer. Mas é muito mais fácil ele usar isso como uma reserva estratégica de aquisição e manutenção do que como o dividendo real total que ele vai ter, sabe?
Por isso que eu falei, cada cliente é um cenário, cada contrato é uma conta diferente. O que a gente sabe é que gerar energia e consumir e ter o capital no próprio site, no próprio espaço físico, é uma novidade para o pessoal que ninguém está sabendo que existe, entendeu? E isso existe e dá para fazer. É quase como manter um recurso para depreciação, né? Aquele que tu reinveste. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente sabe que o Brasil até o passado é incerto, né? Então, é sempre bom ter um caixa ali específico para qualquer tipo de cisne negro, né? Então, a gente já tem aí uma tributação diferenciada para ano que vem. Veio aí o IOF para importação e exportação, né, gente? Foi um grande susto, ainda está em votação isso. Então, é sempre bom você ter um extra, né? Ser bem mais eficiente para lidar com a ineficiência de quem está no comando de algumas decisões aí que impactam todo mundo. Wilson, E a sem gente falar tem da vantagem de poder mover esse ativo internacionalmente, né? Então, isso aí é uma novidade para o produtor. Não precisa mais de banco. Você vira o seu próprio banco. Você tem o seu data center e tem crédito com a JP Morgan fora do Brasil no estalo de dedos. A gente tem uma pergunta aqui no chat também. Como ficaria a gestão de outros recursos, como o consumo intensivo de água e a gestão de riscos para esse modelo de negócio no longo prazo, para a competição Sim. de energia para as regiões em que ele seria instalado? Sim. A competição de energia a gente não entra, porque a gente não está comparando com o GD, nem com entrega, tá? Até vai começar a aparecer esse assunto a partir de agora, com a carga tributária que o Brasil tem, né? A hora que essa carga tributária incidir sobre a GD, o pessoal vai começar a procurar mais os data centers, né? Para ter um ativo fora do Brasil. Isso aí é uma previsão que eu faço, porque todas as empresas vão precisar operar dólar para poder sobreviver no Brasil com a carga tão alta. Isso aconteceu na Argentina, a gente viu como é que funcionou, né? A gestão de outros recursos, né? Consumo intensivo de água. Esse consumo intensivo de água, ele é específico dos data centers de inteligência artificial. Para a auditoria do Bitcoin, não precisa de água. Você tem os data centers refrigerados a ar e existem os data centers refrigerados a óleo. São muito mais caros, são até mais simples a operação, porque você não tem ventilação, mas eles ficam imersos num óleo específico que refrigera cada um deles. Existem os modelos refrigerados a água, sim, mas todos eles trabalham com água, captação de água, né? Então, a gente faz todo um trabalho. É super eficiente. Os data centers de AI tem que tomar cuidado. Alguns deles consomem muito mais água do que os de Bitcoin. Então, cada um tem um modelo específico. Esse é o meu porém com a escalabilidade de inteligência artificial, né? Consome muita energia, muito mais que o Bitcoin. E a gestão de risco, ela é a gestão financeira de risco, né? É um modelo de negócio dependente de capital, de grandes volumes de capitais. Então, em cima desse tipo de modelagem, a gente faz um lastro, né? Seja esse lastro do terreno, seja esse lastro do próprio equipamento, e também a nota de crédito do produtor, né? Então, eu já vi empresas de mineração de Bitcoin falirem porque não tinham um lastro, né, para poder tomar mais crédito e se alavancar em períodos de baixa. E, infelizmente, ter que vender todo o seu CAPEX por um preço muito mais baixo do que comprou para poder empatar a operação. Então, tudo isso, por isso que a gente faz uma análise ali de 4 meses antecipada antes de sair comprando equipamento. Porque a realidade financeira de cada cliente é diferente. E por isso que a gente está dentro da Energycop fazendo esse trabalho para que a gente equacione esse risco, né, financeiro. Então, a prazo de competição de energia para as regiões para longo prazo é uma questão, vai inverter, tá? À medida que a gente popularizar esse modelo de negócio, eu acredito que muitos geradores vão perceber que pelo menos 50% do que ele gera
tem muito mais receita se for direcionado para os data centers, tá? Só a título de exemplo, para vocês terem uma ilustração, eu vou abrir aqui o ticker da Cash 3 da Melius, eu mostrei isso para o Emerson ontem à noite. Vou tomar essa liberdade para falar de financeiro, tá, gente? Aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Pronto. A Melius é uma empresa que não gera energia, mas é uma empresa que trabalha com cashback há muitos anos, tá? Aqui o ticker dela, Melius, né, na B3, está aberto. Vocês estão vendo aí a tela, né? Tá direitinho, né? Então, ela vem depreciando o seu produto porque ela está em real. Então, olha a queda que ela teve ao longo dos anos, né? A gente olha para uma empresa que é redonda, que produz bem, que ela não dá prejuízo, ela tinha um caixa bom, mas ela vai perdendo valor de mercado porque ela não consegue vencer o dólar. Aqui, em 7 de abril, na verdade foi aqui, ó, em janeiro de 2025, ela anuncia que vai começar a comprar Bitcoin para colocar na sua reserva, né? Vou comprar Bitcoin. E ela aprova 4 bilhões de compra. E aqui ela faz uma mudança no seu estatuto para comprar 100% do caixa, praticamente, 190 milhões de reais. E olha o que acontece com o valor da ação quando você faz isso. Você vai aqui, vamos pegar o período, vamos pegar o período corrigido, 137% desde 7 de abril até hoje. Então, como é que você faz uma empresa subir 137% do seu valor de ação nesse período entre 7 de abril de 2025 e 23 de junho? Se a gente considerar o topo, ela deu 271%. Só comprando Bitcoin e colocando na sua reserva. Você imagina o que acontece quando você começa a minerar Bitcoin. Um outro exemplo no mercado japonês é a Metaplanet. A Metaplanet é ainda mais visível. A Metaplanet é uma empresa do setor imobiliário, hoteleiro. Vocês vão ver a mesma curva. Ela depreciando porque o iene é uma moeda fraca, uma empresa super ajustada, ela tem uma rede de hotéis e ela simplesmente vai perdendo valor ao longo do tempo. Por quê? Porque o Banco Central americano emite mais dólares. É simples assim. O teu dólar está comprando menos coisas. E ela faz aqui, em dezembro, o anúncio e ela vai comprar caixa que ela tem em Bitcoin, né? Então, você já sabe o que aconteceu com essa empresa. Aqui, ó. E se a gente considerar aqui, a gente está falando de 10.000% de alta. Tá? Mas Wilson, e outras empresas? Você pega a MicroStrategy, mesma coisa. Lá, deixa eu botar mensal, lá em 2020, ela anuncia, ela foi a pioneira, anuncia que vai botar Bitcoin no balanço da empresa. O que acontece com a ação? Simplesmente dispara. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, a gente sai lá, a gente chegou aí a 3.000%. Então, imagina o produtor rural, o produtor de energia, ter essa assimetria de capital. Lembra que eu falei do ciclo do Bitcoin? Ela deu uma boa subida, caiu e agora ela está subindo de novo. Essa queda aqui é que é importante você investir novamente, para que você tenha uma rampa cada vez mais alta aqui. Tá bom, gente? Então, esses são exemplos de empresas que não são da área de energia, mas que usam essa estratégia de ter um ativo mais forte dentro do seu portfólio. Agora, imagine o que acontece com uma empresa que é do setor energético e não precisa gastar dinheiro para comprar Bitcoin. Ela simplesmente gera Bitcoins. Essas empresas aqui vão comprar os Bitcoins de quem gera Bitcoin, entendeu? Então, você vai ter uma venda a mercado futura garantida, né? Que é uma coisa inédita para um ativo digital, né? Então, eu fico emocionado só de apresentar isso para vocês e saber que isso é verdade, realidade e está ao alcance do produtor brasileiro. Isso vai revolucionar a produção de energia no Brasil. E eu acho que a Biogás pode ser a pioneira junto aí com a Energicop para popularizar isso, criar os cases, tá? Então a gente está bem empolgado com isso.
Faz sentido, Obrigada. pessoal. É disruptivo, né? A gente fica matutando, assim, fica pensando, assim, meu Deus, como que isso pode existir e eu não estou sabendo, né? Por que não me falaram disso antes? A gente já passou um pouquinho do tempo. Muito obrigada, viu, Wilson? Eu acho esse tema bastante interessante. A gente trazer aqui para o nosso GT. A ideia é essa mesmo, a gente trazer as novidades que está tendo aí no mercado para todo mundo ficar por dentro. Acho bastante positivo isso para a gente aqui também. A gente ia conversar sobre outra pauta, mas a gente já passou um pouco do tempo. Acho que a gente pode deixar para a próxima reunião, mas basicamente a Biogás está desenvolvendo um protocolo de intenções com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o ministério que cuida dos municípios e das cidades, né? Desenvolvimento dos municípios e das cidades. E, basicamente, a gente quer fomentar o uso do biogás. Aí, já com a temática que a gente estava conversando na reunião passada, a gente achou interessante trazer isso aqui para dentro do GT. E o primeiro produto, né, que vai ser desenvolvido vai ser um guia que vai ser para os formuladores de políticas públicas. E aí a gente ia conversar aqui sobre os tópicos dentro desse guia. Mas a gente deixa, então, para a próxima reunião, como é algo que ainda está em desenvolvimento, a gente discute, então, na próxima reunião, sem prejuízo. Eu acho que, pelo que a gente conversou na última reunião, é bastante interessante a gente introduzir esse tema aqui dentro do GT também, para poder ter uma atuação mais forte dentro dos municípios, com o uso do biogás aí como oportunidade também. Pode falar, Emerson. Primeiramente, obrigado, Karine, pela oportunidade. E fiquei bastante surpreso agora com esse assunto que você trouxe, porque mostra uma sinergia muito grande assim com o mercado, esse assunto. Recentemente assisti um congresso, tipo assim, 2 semanas atrás, em Florianópolis, da ABREM, congresso sobre recuperação energética, e lá foi muito explorado mesmo assim o tema sobre cidades, consórcio de cidades, o que fazer com o lixo e tudo mais, né? E uma das coisas que a gente saiu com certeza de lá é que os municípios, né, eles estão totalmente apartados do biogás. Estão apartados dessa questão energética em termos de conhecimento, em termos de... Por exemplo, se você pegar a parte federal, né, tá bem estruturada, né, em termos, a parte estadual tá bem estruturada, só que as cidades não têm essa conexão. Não existe, assim, prefeitos, na grande, estrondosa maioria, né, prefeitos que tenham essa pauta ou conheçam ela, que estejam desejosos de implantar, que estejam vendo isso como uma alternativa. E nesse encontro apareceu o pessoal do SINV, né? Que eles têm um case de sucesso bastante legal aqui na região de Itajaí, com várias cidades, acho que, se eu não me engano, são 17 cidades, e que eles pode ser até um case piloto assim para ser usado assim no país inteiro, porque eles usam esses recursos do lixo, né, e geram primeiramente reciclagem, energia, e agora recém que eles estão entrando para uma geração de biogás. Acredito que ano que vem já vai ficar pronto ali o biodigestor deles, né? Então, acho que tem muita sinergia mesmo. E o que eles mais falaram lá é isso. A educação agora é a primeira fronteira. Nem tem como chegar assim, vamos fazer biogás, porque o desconhecimento, o despreparo é tão gigante, né, na questão municipal, que a fronteira é o conhecimento mesmo. Um dos tópicos do protocolo de intenções é voltado para essa capacitação dos gestores também. Tem um fundo que eu estava dando uma pesquisada do Ministério do Desenvolvimento Regional,
que ele é voltado para a infraestrutura sustentável. Então, eles têm o conhecimento que existe esse fundo também, que tem o acesso, que tem a possibilidade do aproveitamento, como funciona. A gente pode trabalhar bastante nesse guia para a gente desenvolver bem os tópicos para trabalhar em cima disso, para alcançar o maior número possível, né, que a gente conseguir, que eu acho que é uma boa oportunidade. É isso, então, pessoal, a gente já passou um pouquinho do tempo. Gostaria de agradecer novamente o Wilson por ter aceitado o nosso convite, né? Foi muito proveitoso o nosso encontro de hoje. A gente deixa, então, esse tópico para a próxima reunião. Wilson, você pode compartilhar a sua apresentação com a gente, para a gente compartilhar com os associados? Então. Aí eu mando para vocês, pessoal, a apresentação, vou elaborar a ata da reunião também, e vejo vocês, então, no nosso próximo encontro, e a gente termina aí a nossa conversa. Muito obrigada, viu, Wilson? Novamente. Foi muito interessante. Pessoal, obrigado, Karina, obrigado a todos. Emerson também, obrigado pela oportunidade de estar aqui pela Energy Cop falando. E a gente segue à disposição. Em breve, a nossa palestra, esse material vai estar com vocês, mas a gente também está disponível pelo LinkedIn e também pelos canais aí da Energy Cop, tá bom? Fico à disposição, uma boa semana a todos e vamos juntos criar cenários muito produtivos e sustentáveis para o nosso país. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado e boa semana a todos. Boa semana.